Você já percebeu como as pessoas se abrem mais quando sentem que estão em sintonia e não sendo analisadas? É exatamente nisso que a técnica do espelho se baseia. Ela começa de forma sutil. Um ritmo compartilhado, uma postura semelhante, captar o ritmo da fala da outra pessoa. Quando alguém se inclina, você acompanha levemente. Quando ela faz uma pausa, você não se apressa em preencher o silêncio. Você permite que aquele momento respire. Ao responder, você reflete as palavras da própria pessoa. Não se trata de imitação, mas de ressonância. Nesse momento, a conversa deixa de parecer uma negociação e passa a parecer uma conexão. Imagine uma conversa no corredor. Um membro da equipe claramente está se contendo. Em vez de interrogar, você simplesmente espelha o tom calmo, a postura e dá espaço. A pessoa fala mais. Você permanece junto dela. E aos poucos, o que estava guardado começa a se abrir. O espelhamento funciona porque contorna a resistência. Ele transmite: não estou aqui para te consertar ou julgar, estou apenas aqui com você. Você verá isso em sessões de aconselhamento, em chamadas de vendas de alto risco, em momentos difíceis da parentalidade, onde a lógica falha, mas a empatia prevalece. As pessoas se suavizam quando sentem que você está na mesma sintonia, mesmo que o assunto seja difícil. Quando você acompanha o ritmo emocional de alguém, ela não se sente acuada, ela se sente segura. E segurança leva à honestidade. A técnica do espelho não exige esperteza, apenas atenção. É uma das formas mais silenciosas de construir confiança e uma das mais rápidas. Bem-vindo ao nível 2 dos 7 códigos de trapaça da vida real. O acordo nem sempre começa com a grande pergunta. Frequentemente começa pequeno. Um sim silencioso de cada vez. Em uma copa compartilhada, um líder de equipe se aproxima de um novo contratado. É a primeira semana dele, e ele tem estado calado nas reuniões. Em vez de partir direto para o feedback, o líder começa com algo simples. Você conseguiu encontrar a impressora ontem? Eles acenam com a cabeça. E os vídeos de integração não travaram para você? Outro aceno. Podemos conversar por 5 minutos mais tarde, à tarde? Mais um sim, agora mais fácil. E quando eles se sentam para conversar sobre fluxo de trabalho e expectativas, não há defensividade, apenas um ritmo compartilhado. A escada do sim funciona criando impulso por meio de concordâncias. Pequenas perguntas não ameaçadoras primeiro. Coisas que a outra pessoa pode responder sim, sem esforço ou hesitação. Cada sim relaxa o corpo um pouco mais. Estabelece um padrão. Quando chega a hora de pedir algo maior, não parece um pedido. Parece o próximo passo natural na mesma direção. Você verá isso em amizades antigas, ao se reconectar depois de um tempo, ou em movimentos comunitários que constroem confiança não com discursos, mas com compreensão mútua. Até mesmo em relações casuais, onde o acordo constrói conforto antes de construir influência. Você não está pressionando, está alinhando, está conduzindo a outra pessoa para a experiência com o próprio impulso dela. Porque a parte mais difícil de dizer sim não é a palavra, é o medo de ser levado rápido demais. Mas quando você já está no meio da escada, dar mais um passo parece natural. Não porque alguém te convenceu, mas porque você chegou lá. Um sim de cada vez. Bem-vindo ao nível 3 dos 7 códigos de trapaça da vida real. Diga por quê para conseguir obediência instantânea. Não porque a explicação seja sempre boa, mas porque existe uma. Somos programados para conectar pedidos a motivos. Sem um porquê, uma pergunta parece uma exigência. Ao adicioná-lo, ela se torna uma conversa. Mesmo que a razão seja fraca, isso já muda a resposta. Posso sentar aqui porque meu pé está doendo? Posso ir na frente porque meu café já está pago? Posso usar seu carregador porque o meu está no outro quarto? A lógica não precisa ser a prova de balas. A palavra, por si só, funciona como uma chave. Ela sinaliza estrutura, intenção, um caminho. E as pessoas seguem caminhos com mais facilidade do que buracos. Isso aparece também nas dinâmicas sociais menores, não como manipulação, mas como redução de atrito. O porquê oferece à outra pessoa um motivo para dizer sim sem pensar demais.
Na próxima vez que for pedir algo, mesmo que seja algo pequeno, diga por quê. Uma vez que você dá à mente uma razão, ela para de puxar o freio. Bem, vindo ao nível 4 dos 7, códigos de trapaça da vida real. As primeiras impressões são formadas mais rápido do que imaginamos, muitas vezes antes mesmo de uma palavra ser dita. Em um canto de um espaço de coworking, um jovem se aproxima de um pequeno grupo que já está no meio de uma conversa. Ele é novo, desconhecido para a maioria. Ao se aproximar, ele está segurando 2 canecas, uma para ele e outra para quem estiver por perto. Não sabia se alguém queria chá, diz ele, oferecendo sem cerimônia. O jovem se senta, quieto no início, mas acolhido, sem necessidade de credenciais ou ostentação. Ele chegou com algo nas mãos, algo simples, algo compartilhado. Carregar algo, seja café, um bloco de notas, uma impressão ou até mesmo um lanche, faz mais do que ocupar suas mãos. Dá presença sem pressão. Suaviza sua entrada num espaço mostrando intenção e utilidade. Você não está apenas chegando, está chegando com propósito. Na parentalidade, dar algo para a criança carregar pode mudar sua energia em novos ambientes. Na terapia, segurar um objeto tátil pode acalmar clientes ansiosos. No networking, oferecer um chiclete ou emprestar uma caneta pode ser a forma mais natural de quebrar o gelo. Na liderança, entrar numa reunião com materiais em mãos sinaliza preparo, sem dizer uma palavra. O que você carrega não precisa ser importante, apenas precisa dizer: estou aqui por um motivo. Até mesmo itens pequenos podem diminuir o atrito social. Dão algo para suas mãos fazerem e para os outros se conectarem. E às vezes, isso é tudo que precisa para transformar uma entrada em um acolhimento. Bem, vindo ao nível 5 dos 7 códigos de trapaça da vida real. Às vezes, as pessoas não precisam de encorajamento, só de um espelho que reflita o que elas já desejam acreditar. Do lado de fora de uma cafeteria lotada, alguém hesita antes de entrar para uma noite de microfone aberto. Se inscreveu há semanas, mas quase passou direto pelo prédio. Um estranho segura a porta com um sorriso e diz: parece que você chegou na hora certa. Eu sempre gosto de ouvir os primeiros que se apresentam. Sem pressão, apenas uma suposição sutil de confiança. E ao chegar ao palco, aquela crença emprestada já parece ser própria. O ciclo da confiança não começa com crença em si mesmo, mas com a forma como somos vistos. Quando você trata alguém como se ela já fosse capaz, ela começa a agir assim. E quando os outros reagem positivamente a esse comportamento, a crença se fortalece. O ciclo se fecha, a postura muda e a confiança começa a aparecer que sempre esteve ali. Você nota isso entre artistas nos bastidores, onde o nervosismo desaparece no momento em que alguém diz: você tem a energia perfeita para essa plateia. Ou em projetos colaborativos, onde uma voz tímida fala depois que alguém simplesmente escuta, como se aquilo importasse. Mesmo com irmãos mais novos ou amigos próximos, um pouco de reconhecimento vale mais que conselhos. Não se trata de elogios falsos, é sobre emprestar crença, o suficiente para que a pessoa sinta por si mesma. Porque a maioria das pessoas não precisa ser lembrada de seus limites, elas já os conhecem bem demais. O que precisam é de alguém que as olhe, como se elas já tivessem chegado do outro lado. Bem-vindo ao nível 6 dos 7 códigos de trapaça da vida real. Num corredor, após uma reunião comunitária, alguém faz uma pergunta incisiva. Todos esperam uma resposta rápida, mas quem recebe a pergunta permanece em silêncio. Olha para cima, pensa e então diz lentamente: essa é uma boa pergunta. Deixa eu pensar em voz alta por um segundo. A sala muda. As pessoas se inclinam. Não pelo que foi dito, mas pelo que não foi dito. O silêncio criou espaço para algo real. A pausa não é hesitação, é compostura. Esse intervalo extra, um pouco mais longo do que o esperado, pode carregar mais peso do que qualquer palavra falada. Uma pausa bem colocada interrompe o ruído, suaviza a urgência. Em conversas íntimas, adiciona profundidade. Em momentos tensos, sinaliza calma.
Mesmo em trocas cotidianas, esse pequeno silêncio pode fazer uma resposta parecer ponderada e não automática. Você nota isso entre duas pessoas tentando reparar uma amizade abalada, onde o silêncio não se apressa para preencher o desconforto. Ou quando alguém é questionado sobre uma memória que não compartilha há tempos e para, não por insegurança, mas porque quer contar. Direito. Funciona porque o silêncio nunca é totalmente vazio. Preenchemos ele com expectativa, esperança, preocupação, significado. E uma pausa, quando usada com cuidado, segura esse espaço o tempo suficiente para que seja sentido. A pausa não é apenas a ausência de palavras, é a presença do pensamento. E quando você permite que ela aconteça completamente, as pessoas não apenas escutam o que vem depois, elas estão prontas para isso. Bem-vindo ao nível 7 dos 7 códigos de trapaça da vida real. Em uma cafeteria de bairro, alguém faz um pedido distraidamente. O barista repete: "Entendido, Jess. Já sai." Simples, sem alarde. Mas Jess levanta o olhar, levemente surpresa. O som do seu nome, dito sem que ela precisasse se apresentar, chega de forma sutil, mas poderosa. Nomes têm peso. Mesmo quando usados suavemente, eles cortam o ruído de fundo. Dizem: "Este momento é para você." Não é preciso usar o tempo todo. Na verdade, quando você insere o nome de alguém numa pausa natural, uma ou duas vezes, isso pode mudar todo o tom da conversa. É um sinal de presença, um pequeno indicativo de que não estou falando com qualquer um, estou falando com você. Funciona especialmente bem em novas amizades, quando as pessoas ainda estão tentando entender se estão sendo realmente vistas. Ou em conexões familiares mais distantes, como um vizinho com quem você só conversa ocasionalmente, onde usar o nome reduz essa distância. Também suaviza tensões. Quando a conversa fica complicada ou as emoções aumentam, um nome reintroduz humanidade ao momento. Lembra as duas partes, que há uma pessoa por trás das palavras. Você perceberá isso até por escrito. Uma mensagem que termina com o seu nome parece mais direta, mais humana, como se não tivesse sido copiada e colada, mas realmente feita para você. Esse é o efeito. Um nome, quando usado com sinceridade, não apenas personaliza, ele ancora. Ele restaura o foco. E às vezes, lembra alguém de quem ela é, exatamente quando mais precisa. Se você curtiu os 7 códigos de hoje, não se esqueça de deixar o like, comentar aqui embaixo qual técnica você vai começar a usar primeiro. E claro, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar a se destacar em qualquer ambiente. Ativa o sininho e até o próximo vídeo.